Não é que você mentiu pra mim, é que você fez eu acreditar em você. Meu Deus do céu! Que quantidade de emoção foi nesse capítulo de Meu Ídolo, capítulo 7. Eu vou contar pra vocês uma coisa, acabou de acabar a live, e eu vi o capítulo, fui pra live, eu estava até emocionada ainda, e eu vou contar pra vocês uma coisa, eu chorei nesse capítulo 7. E é muito raro eu chorar num capítulo. Logo nesse dorama, eu não imaginava, mas eu chorei, né. Muitas coisas me pegaram, muitas memórias vieram à tona na minha cabeça, e esse episódio foi muito bem escrito, né. Sabe, eu acho que quando você está vendo uma obra cinematográfica e você se emociona, na verdade, se você se exatamente, você se emociona, sente qualquer emoção, pode ser, amor, tristeza, solidão, raiva, medo, alegria. Quando você está ali naquele momento vendo uma obra e sente isso e vai junto com os personagens, é porque o dorama tá bom. O dorama, o filme, a série, tá bom. Porque não importa se é a atuação, se é a direção, se é o roteiro, não importa. O que importa é que você está ali naquela história sentindo aquelas emoções. E isso é uma delícia. E isso é o que aconteceu comigo no Meu Ídolo. Muito nesse capítulo 7. Eu estava ali na história, sofrendo, vivendo, indo junto. E eu amei esse episódio. Eu quero muito conversar com vocês sobre isso e saber. Eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Então, para quem não conhece, meu nome é Cláudia. Aqui a gente veio para falar sobre o 7º capítulo de Meu Ídolo, dorama incrível que está passando na Netflix. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Foi para mim a surpresa. E não deixa de se inscrever, de curtir, de hypar e de comentar. Eu quero muito saber o que você está achando desse dorama também. Então, bora lá. Será que ela defenderia ele da mesma forma se ela não fosse fã dele? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que ela ser fã dele simplificou o fato dela confiar nele, porque ela conhece ele, conhece quando ele tá mentindo, quando não mentindo, né, ela sabe como ele se comporta, as expressões faciais dele. Mas eu acho que ela realmente viu que tinham coisas erradas na investigação, e eu acho que ela realmente viu que tinha coisa estranha. E e ela não tá ali só porque ele é idol, ela tá ali também para ter uma redenção do caso do pai, porque ela não confiou no pai quando o pai falou: "Você confia em mim?". Não fui eu. Ela não confiou, não falou nada, ela não falou: "Eu confio em você". Então é a chance que ela tem para mudar essa história, que assombra o passado dela. Mas foi muito impacto, aquele momento foi muito impacto, ele até pergunta, eu gostei muito dessa cena, eu tinha criticado ele no capítulo anterior falando que ele era mimado, mas até que ele não foi tão mimado, ele estava em choque, mas ele falou. E ele estaria até talvez escutaria, não sei se escutaria de verdade, mas escutaria ali, né, da forma física, né. Mas ela ficou travada, ela ficou em choque. Foi um momento muito, dramático para os 2, né. E aí ele foi embora. Aí ela descobre no dia seguinte que ele está sendo interrogado, corre atrás dele, e o promotor fala não, o promotor fala: "Ele que quis falar comigo, fazer o depoimento sem advogada", né. Ela tá ainda muito preocupada, porque ela consegue separar a pessoa física da jurídica, né, ela consegue separar o homem que ela tá gostando e o homem que ela tem que proteger como advogada, não, defender, né, proteger, defender como advogada, ela consegue separar daquele idol, que ela tem esse histórico, né, tão grande. Então ela consegue separar. Na verdade, ela também tá protegendo aquele homem que a salvou quando ela teve pensamentos suicidas. Aquele homem que deu aquele boné vermelho. É esse mesmo homem. Tudo é o mesmo homem, né. Então tá envolvendo muita coisa. E aí, com a separação deles, com ele dizendo: "Você está demitida", né, o que ela perde ali é tudo. Ela não perde só o homem que ela tá estranhamente se apaixonando, porque ela nunca se apaixonou. Ela sempre separou uma coisa da outra. Ela sempre levou ele como aquela coisa utópica na parede. Ela nunca teve com ele para amar ele, ela achava que ela nem poderia amá-lo. Sabe aquela ídolo, né? Paul McCartney, Harrison Ford, para mim. É claro que agora eles estão bem mais velhos, mas assim, é longe, é intangível. Ela nunca imaginou que fosse tangível. Então, no minuto
que ela começa a sentir coisa por ele, como pessoa física. E quando acontece tudo isso, porque ela se sente muito culpada, porque ele perguntou: "Qual é o seu hobby? Que música você gosta?" E ali ela poderia ter contado a verdade. Então, natureza dos doramas, os protagonistas sempre se sentem culpados de alguma coisa, ela se sente culpada de não ter falado pra ele, né. E aí, quando ele vai embora, não vai embora só o cara que ela tá apaixonado, vai embora aquele idol que ela amava também, amava poder amar uma banda, amava o hobby, ela amava a memória, amava as músicas, amava ir pra casa depois do trabalho pra ir para o site dela pra ficar falando coisa, amava ir ao show, amava ouvir a música. Isso tudo fazia ela ser uma pessoa. Amava aquela lembrança daquele cara que deu o boné. Isso tudo fez ela ser quem ela é hoje. E no minuto que ele quando ele a despede, ela perde o hobby, as memórias boas de infância, o homem que ela gosta, o caso que ela tá obcecada em ganhar para ser diferente do que foi com o caso do pai. Ela perde tudo isso em 1 minuto. Então é muito pesado, muito significativo, é muito dramático. E o que os, amigos do trabalho falam, né, quando a vem trabalhando triste, fala: "Ela tá vazia", é isso, porque ela tá vazia. Foi muita coisa em jogo. E por tabela, ela também não perdeu tanto, mas se distanciou também do amigo, que não sei se foi um bad timing, um momento não certo, falou: "Você não tá me vendo? Tem a mim, tem a mim". E queria cruzar essa linha nesse momento e ela fala: "Não, essa linha a gente não pode cruzar". E que segura ela da mesma forma que ela segurou no idol, e ela tira ele de perto, assim como o idol tirou ela de perto, né. Então, assim, até isso, até esse que poderia estar aí ajudando ela nesse momento, não vai poder, porque ele não cruzou a linha, mas botou queimou, queimou a linha, né. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. E qual o momento que eu chorei? Cláudia, qual momento você chorou? Eu chorei no momento que ela jogou as coisas dela fora. Porque, o que acontece? Ela já tinha jogado muita coisa fora, né, mas ela guardou uma caixinha com as coisas que a fizeram quem ela é hoje. As memórias não é tanto sobre ele, é sobre ela. E o como ela estava no momento onde ela botou aquele pôster na parede, onde ela usou aquele boné, onde ela fez uma pintura. Tudo é sobre ela e as emoções que ela estava sentindo, né. E aí, na hora que ela jogou tudo fora pela primeira vez e guardou umas coisinhas numa caixinha, é que aquilo tinha uma, tinha um vínculo emocional diferenciado, não tanto nele, mas nela. Assim como o meu filho era louco por Patrulha Canina. Eu tinha caixas e caixas e caixas de brinquedo. E quando ele cresceu e parou de gostar, eu e ele, a gente guardou junto numa caixinha pequenininha, só alguns bonequinhos, que volta e meia a gente tira da prateleira e brinca. E, eh, e é muito emocionante, a gente sempre se lembra daquela época, fica guardada a memória. Eu vou contar uma outra história, bem particular essa. Quando eu era pequena, o meu irmão colecionava, eh, uns jogos que vinham em revistinhas, que saíam no jornaleiro todo domingo. Num dia, numa briga, que ele não arrumou o quarto direito, a minha mãe pegou os jogos e jogou. Meu irmão era muito bagunceiro, tá? Possivelmente ele merecia o que minha mãe fez, mas ela jogou, isso que ele colecionava, tudo bonitinho, jogou. Depois daquele momento, ele nunca mais foi no jornaleiro e nunca mais dá vontade de chorar ao contar isso. Nunca mais comprou outro jogo e nunca mais quis saber daqueles jogos que ele já tinha armazenado. Sabe, não era o jogo, era a emoção que vinha junto. Agora ele recebeu uma outra emoção, uma emoção de uma briga, junto com aquela coisa dele. Então ele já não queria mais, né. Então, isso tudo bateu muito forte em mim quando ela pegou aquelas últimas coisas, as coisas da caixinha, e jogou no lixo com um boné. Aquilo me pegou feio, saiu uma lágrima, e eu me lembrei de quando eu gostava de Michael Jackson, de quando eu gostava de Menudo. Ah, tô revelando minha idade. E o que que era aquilo? Não era o Michael Jackson, não era o Menudo, era eu e a minha relação com eles, né. Então, assim, eu não sei. Como é que foi pra você? Bateu profundo assim pra mim ou fui eu que surtei nesse capítulo? Eu entendo ele. Entendo. A crença dele é que todo mundo se aproxima dele,
apenas como um idol, que ninguém gosta dele como pessoa, e sim como essa máscara. Mal ele sabe que a ex gostava realmente dele de verdade, que a nossa advogada gosta dele de verdade, que aquele amigo dele gostava, talvez os três gostem dele de verdade, que muito mais gente gosta dele de verdade. Mas ele criou essa crença. E aí, como um viés de confirmação, ele gosta de garantir que essa crença dele tá certa em cada coisa que confirma a ideia dele. Sabe, uma mulher quando tá grávida, que sai na rua e todas as mulheres estão grávidas, né? Você só vê grávida. Isso é um viés de confirmação. Quando o que você vê confirma a sua crença. É mais ou menos o que o promotor falou. Você faz com que o assassino se adapte eh, às evidências que você tem, né? Não importa quem é o culpado de verdade, você adapta aquilo para se encaixar. É isso o viés de confirmação. Você pega o que você está vendo e confirma a sua crença. Tipo, só tem carro branco. Aí você olha um carro branco e fala, viu? Só tem carro branco. Passa preto, passa azul, passa cinza e você não vê. Você só vê o que confirma a sua ideia, que é o que acontece com o nosso prota. Ele não vê, de fato, as pessoas que realmente gostam dele de verdade, né. Então, assim, nessa mistura do que está acontecendo na cabeça dele, nessa decepção toda da primeira pessoa que ele acha que realmente está aí para ele de verdade, e não é verdade, outras pessoas já estiveram, mas ele se decepcionou muito. E ele precisa do tempo dele, ele precisa da maturidade dele, ele precisa do tempo dele. E ele teve o tempo dele, ficou pensando, 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 e aquela cena dele seguindo ela, o que não é um stalker seguindo uma fã? Um idol? Ele tá fazendo com ela a mesma coisa que aquelas fãs faziam com ele, seguia. Eu achei isso o máximo, achei isso o máximo. É ele admirando alguém, assim como ele é admirado. Então, eu tô brincando, é obviamente que ele não é stalker, ele é um homem apaixonado, mas eu achei legal essa referência de que ele tá a seguindo dessa vez, e não ela seguindo ele, não ela o acompanhando como ela sempre fez a vida inteira. Ela teve um momento dela ali e ele a seguindo, rindo, preocupado. Eu achei isso muito metafórico. O promotor tá indo para o lugar do pai? Interessante, vai ter sua redenção, mas ele vai virar malzinho durante um tempo e no final ele vai virar bonzinho? Pode ser, acho que no final ele vai ajudar. Vai virar malzinho durante um tempo, até que ele vai ter certeza absoluta que o nosso prota é inocente e no final vai roer a corda, no final ele vai nos ajudar. Eu acho isso, mas ele tá ali no momento dela. E ela, nossa prota, né, quando eu falei que ela perdeu tudo, no mesmo momento onde o homem que ela ama e o idol que ela sempre seguiu terminaram com ela, vem o promotor e ainda pisa mais um pouco, né? Dizendo sobre o caso do pai dela, que é um terreno difícil de falar, gente. Ali é pura emoção. Ainda meteu o pai no meio, que coisa terrível. E é quando ele fala assim, quando abriu o elevador e ele fala, pode descer. Não é, é metáfora, pode descer mesmo, desce pro fundo do poço. Porque é onde ela tá. Depois disso tudo, ela tá no fundo do poço. Ela, preocupada, pediu ajuda pra ex. Até aí eu tava, não pede ajuda pra ex. Mas a ex se redimiu nesse capítulo. Nada mais é uma mulher que filhinha de um cara rico, filha bastarda de um homem milionário, que o homem, esse pai, só quer escondê-la, tem vergonha dela do que ela faz. E agora já criei na minha ideia, na minha cabeça, o que aconteceu. O pai queria que ela não se envolvesse com o nosso prota, com o nosso idol, e todos aqueles homens que ela saiu, que viu foto, foi de propósito. Ela fez propósito para fazer o nosso idol se separar dela, né. Então, eu acho, será que é isso? Mas o fato é que ela realmente gosta dele, né, realmente sofre com isso. E também tem o seu trauma de não ter ninguém que a ama de verdade. O único homem que a amou, ela quebrou o coração. Então, doeu. Que história triste dela. Fofinho o chefe dela, adorei o chefe dela, ele tem esse papel meio patela, né. Viu que ela tá triste, chamou ela para conversar. Deu uma informação importante sobre o CEO, sobre essa questão do contrato, né, é como se no contrato eles soubessem que ia ter uma quebra de contrato, então ali tem alguma coisa suspeita. E falou para nossa frota
meio que para ela falar com ele, meio te dando: "Vou te dar uma coisa também para você e eu sei que você tá muito sofrida de não estar conversando com ele, então toma aqui uma informação para você ir falar com ele", muito fofo isso. Aí ela liga para ele, ele tá do lado tá observando, desliga o telefone. Quando ele liga de novo, já querendo falar outra coisa, ela acha que ele só retornou essa ligação, e não é isso, né. E aí tem toda essa cena dele seguindo ela, que foi fofíssima, e ela bêbada cantando músicas de fã, até ele riu, foi muito legal. E aí quando ele vai embora, ele vê no lixo todas as coisas da caixinha. Ai meu Deus, eu quase chorei de novo. E aí que ele vê o boné. O boné, esse é um divisor de águas, porque esse boné, ele deu pra ela antes de ser famoso. E aí talvez ali, ele tenha reconhecido que ela era aquela menina. E aí ele ligou pra ela, né. E ela não atendeu porque estava dormindo. E aí mandou uma mensagem: "Que a gente não ouviu! Que a gente não ouviu! O que vocês acham que tem nessa mensagem?" O que eu acho é que ele vai perguntar: "É você a menina, né? É você que eu dei esse boné pra você, né?" E aí, vai ser muito emocionante, só que ela quando aí eu vi a mensagem, o inspetor liga, porque o outro tá lá no hospital, o nervosinho, né, da banda tá no hospital, né. Então, eu sabia que o nervosinho não tinha culpa no cartório, isso era óbvio. Eu ainda acho que aquele calminho, que é o mais bobinho, tá fazendo ele tem alguma coisa. Tá bobinho demais. Tá bobinho demais, então eu acho que ele vai ter alguma culpa no cartório. Vamos ver se tem a ver ou não. Mas o CEO, obviamente, tem culpa no cartório. Agora eu quero saber que outras pessoas têm culpa no cartório também. O pai da ex deve ter, né? Senão, pra que existe esse personagem? Se ele tá ali e é um ator importante e famoso, é porque ele tem culpa no cartório. Mas eu tenho que dizer que aquela parte que ela tá chorando, bebendo, que liga pra ele que ele não atende e que ela entra no piano, começa a tocar o piano, eu quase chorei de novo. Gente, eu nunca choro. Esse dorama me deixou fiquei doída com a dor dela e com o vazio da vida dela, e doída com ele tentando entender o que tá acontecendo na cabeça dele também, sabe. E no final, guarda-chuva branco, guarda-chuva amarelo. Quando ela vai andando na chuva com guarda-chuva amarelo, eu já é isso. Aonde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Sabemos que se tem chuva e se tem guarda-chuva, tem um casal. E guarda-chuva amarelo, como disse minha amiga Fabi, guarda-chuva amarelo é uma das cores mais importantes. Significa amor eterno, significa meant to be. É como tem que ser, sabe? O predestinado, o destino. É isso. A história deles é antiga. A história deles é antes dele ser idol. É antes dela ser advogada, né? Então, assim, é isso. E ela, no final, que acolhe ele. Que coisa mais linda. Capítulo lindo, capítulo perfeito. Louca para chegar amanhã e ver o capítulo 8. Será que o menino que foi assassinado da banda foi assassinado porque descobriu algo que não poderia? E aí o nosso CEO incriminou o nosso prota? Será? Muitas coisas, mas esse capítulo foi tão emocionante para mim sobre a história dos protagonistas que eu, nesse momento, tirei o foco do assassinato e quem é o assassino. Eu tô ainda respirando essa emoção do relacionamento deles crescendo e agora vai mudar de fase. Agora vai mudar de fase, né. Não sei em que momento ela vai ouvir a mensagem dele, não sei em que momento eles vão conseguir se reconectar, porque agora que era o clímax da reconexão, teve esse acidente com o nervosinho da banda. Então vai ter essa história furou fila, né. Talvez no final do 8 seja o momento da conexão. Então esse capítulo foi o capítulo que eu não estava preocupada quem assassinou, quem não assassinou, é o capítulo que eu estava ali sofrendo com eles. E você, como é que foi essa experiência para você? Conta para mim. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.